Prezados alunos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um semestre de estudos na Fibra, na modalidade EAD, Educação à Distância. Vocês vão iniciar um período de estudos de literatura americana. E nesta semana foi colocado para vocês um material que é apenas de estudo. Apesar de ter uma tarefa proposta, ela não tem pontuação, portanto, não há obrigatoriedade de publicação, de postagem. O material que está aí é apenas um material para que vocês tenham conhecimento de como se formou o território americano, como se formaram as colônias americanas. Então, vejam, foi tudo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Uma colônia, né, exploradora, um império explorador e 13 colônias sendo exploradas. Portanto, o nosso primeiro período de estudos da literatura americana é o período colonial, certo? Então, para que nós possamos adentrar neste território a partir da semana que vem, eu coloquei aí esse material histórico, né, que é um material mais de informações históricas, para que vocês entendessem como funciona ou como funcionava a vida dessas 13 colônias e como elas foram influenciadas por aspectos diferentes, como religião, vestimenta, busca por novos territórios, exploração de terras, dentre outros. Então, procurem dar uma olhada, né, nesse material que foi postado, com alguma reflexão, vão pensando e fazendo sempre um paralelo com aquilo que aconteceu aqui no Brasil. Lembram? Portugal explorava a colônia, né? Então, procurem fazer alguns paralelos, como, por exemplo, o fato de que se há uma colônia e ela era explorada, muito provavelmente, no início da história, não houve muita coisa de literatura produzida, né? Não houve muita coisa escrita. Então, é o nosso período colonial, o qual vai ser estudado e debatido a partir da próxima semana. E, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou fazer alguma intervenção em relação a este material, tentem falar comigo pela plataforma ou pelo chat. Uma coisa muito importante é que vocês procurem formar grupos, porque as obras que nós vamos estudar deverão ser apresentadas em forma de seminário. Vocês podem verificar no plano de ensino, que está postado na plataforma. Deverão ser apresentadas em forma de seminários por cada grupo, certo? Então, cada um dos grupos estará responsável por uma determinada obra. Então, é muito importante que já na próxima semana vocês tenham esses grupos prontos, tá? Esse vídeo ele vai ficar disponível lá na plataforma para que vocês procurem assistir e relembrar disso que eu estou dizendo, tá? Então, é muito importante que vocês estudem esse material, façam uma reflexão, fazendo sempre um paralelo com a história da literatura brasileira, lá no início, né, nos primórdios da descoberta. Lembrem que havia apenas índios no território brasileiro, chegou um padre, né? Chegaram os portugueses, e a partir daí os índios passaram a ser civilizados, né? Foram ensinados, mas a colônia foi explorada durante muito tempo. A mesma coisa aconteceu na literatura americana. A Inglaterra explorava as 13 colônias americanas, até que tudo começou a ser como foi no Brasil, revoltas, guerras, né?
independência. Então, o nosso primeiro período, a partir da próxima semana, será o período colonial. Por enquanto, vocês podem, então, ler e aprender um pouco sobre a história da formação das 13 colônias americanas e buscar formar os grupos, como eu estou solicitando. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos a mais um semestre e vamos adiante. Um abraço.